Bom dia, bom dia. Deixa eu pôr a minha câmera aqui. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Bom dia. Bom, ainda falta 4 minutos, tá? Deixa eu ver, tem que esperar o pessoal entrar. Kaique, conseguiu fazer a atividade? Foi tranquilo? Teve alguma dificuldade? Eu fiz, mas eu esqueci de enviar. Não, não era para enviar. Ah, tá, não era para enviar, não? Não, não. A atividade é de vocês, assim. Enquanto a gente ainda não estabelecer como vai ser feitas as correções, não é necessário enviar. Ah, tá, entendi. Achei tranquilo, sim. Que bom. Bom dia para quem está entrando. Bom dia, bom dia. Vou esperar mais um pouquinho, tá, gente? Mais um minuto para a gente começar. Deixa eu fazer um teste. Kaique, você consegue falar comigo por conta? Não? Deixa eu ver. E agora? Peraí. Agora eu consigo. Ah, que bom. Oi, Vitória, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, eu vou começar relembrando. Hã? É, Eu vou começar fazendo a correção do exercício, que eu achei que era melhor fazer presencialmente, né? Presencialmente, para a gente poder discutir alguns pontos que eu acho importante.
E aí depois eu dou novamente algumas orientações. Tá bom? Então eu peço para vocês pegarem o caderno de vocês, né, a parte de redação, e a gente poder começar a relembrar alguns tópicos, tá bom? Da aula passada, que foi uma atividade revisional que eu elaborei para vocês. Eu vi que teve vários alunos que me enviaram, mas eu tinha deixado bem claro ao longo do vídeo que não era necessário enviar, tá bom? Quando nós, professores, tivermos uma devolutiva por parte da escola para vocês começarem a enviar os textos, aí eu aviso vocês data, coloco lá no AVA. O que vocês têm que priorizar agora nesse momento, por exemplo, é vocês usarem do bom senso com vocês mesmos, né? Então, eu torno a enfatizar, a gente está tendo aulas remotas, vocês estão tendo contato aí com os professores, os professores têm elaborado atividades para vocês. Então, assim, o que que você tem que fazer? Estudar, né? Esse ano é um ano que vai ser muito atípico. E uma coisa que eu quero também pontuar com todos vocês é a importância de vocês fazerem o Enem, tá? Estou sendo bem sincero. Por que que eu estou pontuando isso para vocês? Por qual motivo, tá? Não fazer o Enem no segundo ano do ensino médio é perda de tempo, tá? Porque você está estudando num colégio particular bacana, vocês têm acesso a professores que têm uma didática bacana, conseguem aplicar um conhecimento científico a vocês, e o colégio ele não oferece só o técnico, ele oferece um ensino médio de qualidade. Então, assim, ninguém me pediu para falar isso, estou sendo bem sincero, estou falando como professor de vocês mesmos, pelo carinho que eu sei que vocês têm por mim. Façam o Enem. Bom dia, Amanda, tudo bem, meu amor? Então, assim, façam o Enem. Ano passado, os alunos dos segundos anos fizeram o Enem e, como eu posso dizer para vocês, esse ano eu tive um retorno absurdo, gente, principalmente em redação. Estou sendo muito sincero. O que teve de aluno que mandou mensagem para mim, acho que muitos de vocês devem ter visto, né, pelas redes sociais que eu postei, que tirou acima de 800, estando no segundo ano do ensino médio. Então, assim, não deixem de fazer o Enem. Ah, mas a gente está tendo aula à distância, não sabe quando volta. Olha, no melhor dos cenários, é o cenário que eu estou me apegando, mas é claro que a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, é voltar em agosto, começo de setembro. Então, voltando em agosto, começo de setembro, meus amores, Enem, acredito eu que vai ter força nacional para alterar as datas do Enem. Acho que nem precisa entrar nessa discussão, acho que vocês têm uma noção, né, o quanto que aquele comercial institucional do Enem ele é um pouco equivocado, porque ele não abarca todas as pessoas, principalmente alunos oriundos de escola pública. Então, assim, eu deixo muito enfatizado para vocês a necessidade de fazerem o Enem, tá bom? Não deem esse tiro no pé, tá? E aí eu queria que o pessoal ligasse a câmera para dar um oizinho, o pessoal da outra turma. Eu vejo a maioria, mas são poucas pessoas que eu não vejo. Olha, a Júlia mandou mensagem para mim esses dias. Ah, que maravilhoso. Estou com muita saudade de vocês, viu? Muita mesmo. Agora já dei o conselho do Enem. Já falei o que que vocês têm que fazer no Enem. Oh, meu Deus, que saudade de vocês, viu? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Ó, Nicole. Bom, tem 46 alunos aqui, ó. Frederico, Yasmin. Bom, depois no final da aula eu peço de novo para vocês abrirem a câmera, acho importante, tá bom? Meus amores, então vamos começar? Para quem está chegando agora, dois recadinhos que eu achei importante. É, o primeiro e o mais importante de todos, eu falei sobre o Enem, tá bom? Eu quero muito que vocês façam o Enem, por mais que nós não tenhamos, não estamos nesse momento tendo aula presencialmente, é importante fazer o Enem. Eu tenho certeza que as aulas voltando, e mesmo que o Enem seja adiado assim, coisa de um mês, tá? Eu tenho a convicção que eu vou conseguir fazer vocês aprenderem a escrever. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá?
E para isso é muito importante que vocês façam as atividades que a gente passar para vocês, tá bom? Também, eu acho que eu tenho falado isso, mas vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, falar comigo. Se estiver triste, precisando conversar, também tô aí, tá bom? Para mim, assim como para vocês, não tem sido fácil. Falar com uma tela de computador não é a melhor opção do mundo, mas é uma opção, tá? Bom, então vamos lá. O que eu separei para a aula de hoje, meus amados? Eu vou basicamente resolver os exercícios com vocês e eu preparei uma folha de redação, preparei uma folha bem assim detalhada, bem detalhado sobre a estrutura do texto, porque vários alunos vieram falar para mim, professor, estou com dificuldade no exercício. E era para ter dificuldade mesmo. Por exemplo, se eu não me engano, a Júlia perguntou para mim, eu não sei se é a Júlia, acredito que sim, se eu estiver equivocado, ela pode balançar a cabecinha. A Júlia Nakamura falou para mim sobre o que são articuladores. Posso estar equivocado, não? Então não é outra aluna. Mas alguém perguntou, professor, eu não sei o que são articuladores. Então, articuladores, meus amores, de modo geral, são aquelas palavras que ajudam a dar movimentação no texto. Pensa na própria palavra articulação, né? Por que os braços são articulados e por que as pernas são articuladas? Porque permitem que eu me movimente de um ponto A para um ponto B. A mesma coisa o texto, tá? Quando eu estou pensando num texto, eu estou pensando em conjunções, em algumas expressões linguísticas que elas já são prontas para ajudar o texto a caminhar para um determinado sentido, tá? Por isso que a gente tem aula, por exemplo, por isso que a gente tem aula de... Oh, meus amores, estou perdido aqui. Por isso que a gente tem aula de conjunção na escola, tá? Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês primeiro o que eu preparei para hoje, tá? Que é meio que uma revisão para a gente lembrar as coisinhas. É, da... E aí, se vocês quiserem falar comigo... Opa, deixa eu ver ampliar isso aqui. Pronto. Compartilhar. Se vocês quiserem falar comigo, escrevam, tá bom? Aí no final eu habilito o áudio e vocês falam comigo um pouquinho, tá? Bom, vamos indo então, ó. Então tem aí, vamos supor que o tema da redação do Enem, vocês estão me ouvindo? Só faz assim para mim. Que o tema da redação do Enem, meus amores, seja caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil, tá? Então eu tenho aí, eu coloquei um título, tá? Mais social do que linguístico. Então isso já dá para mim uma hipótese de que o título é obrigatório. Eu já disse para vocês que não. Para o Enem, o título não é obrigatório, tá? A não ser que esteja escrito na prova que tem que colocar o título. É obrigatório, a palavra obrigatório tem que aparecer. Mas todos os anos que eu corrigi, o título nunca foi obrigatório. E essa redação aqui, boa parte dela é a redação do meu irmão, que o meu irmão também está no terceiro ano do ensino médio, quer dizer, já se formou, na verdade, e ele está fazendo cursinho online e essa redação que ele escreveu para mim essa semana, é claro, com algumas modificações minhas. Aí, o tema aqui. Recentemente, olha a introdução. Recentemente, um médico postou nas redes sociais a seguinte frase: não existe pneumonia e nem raio-x, e evidenciou uma prática recorrente, o preconceito linguístico. No Brasil, tal prática ganha forma e conteúdo, pois pessoas com um alto grau de escolaridade e privilégio financeiro acabam sentindo-se superiores por terem um domínio mais próximo da língua normativa. Com isso, pode-se afirmar que o preconceito não é linguístico, mas social, uma vez que há uma desigualdade de renda que impede o domínio culto da língua e a instituição escolar não aborda essa temática com o devido cuidado e profundidade, tá? Então, o que eu tenho aí, de modo geral, nesse texto, nesse período introdutório do meu texto aqui? É um texto que tem contextualização, problematização e tese, tá? Teve aluno que mandou mensagem para mim e falou, professor, ainda não consigo identificar a tese. Bom,
Eu deixei marcado com cores. Vocês estão conseguindo ver a diferenciação de cores? Eu tenho um azulzinho. Valeu. Eu tenho um azulzinho mais claro, um roxinho e um azul mar, sei lá, um azul bem mais clarinho também. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu deixei colorido, esse material vai estar lá no Ava para vocês. Baixem e guardem isso daqui com muito carinho, tá? Esse esse parágrafo está colorido para marcar o que que é cada parte do texto. Então, contextualização, problematização e a tese. Deixei os articuladores em evidência. Estão vendo? Esses articuladores fazem com que o texto tenha uma engrenagem, ou seja, uma movimentação. E deixei a tese em destaque. Então, para o meu irmão, né, com uma pequena ajuda sob pressão do irmão dele, o Edmar, ele vai falar que o preconceito não é linguístico, mas social. E aí, olha a justificativa, olha a outra a conjunção. Uma vez que há uma desigualdade de renda que impede o domínio culto da língua e a instituição escolar não aborda essa temática com o devido cuidado e profundidade. Então, eu tenho uma tese muito bem clara e muito bem explicitada. O preconceito não é linguístico, mas social, tá? Digam para mim, opa, deixa eu só colocar aqui. Digam para mim, acho que eu habilitei para vocês falarem, quem quiser. Alguma dúvida nesse primeiro parágrafo? Não? Vocês conseguem falar comigo ou eu que tenho que habilitar aqui? Não? Deixa eu ver se eu consigo. Hum, Vê se agora conseguem. Não também? Oh, meu Deus. Tem gente na sala errada. Bom, e agora? Será que eu vou ter que ativar um por um? É, um por um não vai rolar. Sei lá, deixa eu escolher alguém para falar comigo, então. Gabriela, maravilhosa, do segundo B. Ficou claro aquela parte, meu amor? Ficou assim, professor. Ficou, meu anjo? Então, beleza. Então, vamos voltar lá. Então, eu tenho a tese aí, ó. Destaquei a tese de novo, tá? Ela é sua best friend forever. Por isso que um conselho que eu dou a vocês é o seguinte: comecem o texto sempre pela tese, sempre. Qual é a sua opinião sobre o tema? Normalmente a gente fica pensando assim, eu vou falar sobre a Revolução Francesa, eu vou contextualizar com uma voz de autoridade assim babadeira. Não, é sua tese que você começa, tá? Por que que é com a tese? Porque é a tese que vai direcionar, orientar você para desenvolver um raciocínio a respeito do texto, tá bom? Bom, em primeira análise, um fator decisivo para que a sociedade brasileira não desenvolva o domínio normativo da língua é que as classes menos favorecidas não possuem poder econômico suficiente para custear sua formação. Conforme o site G1 apresenta, conforme, aqui tem que dar uma arrumadinha, conforme o site G1 apresenta, sem essa vírgula, uma pesquisa ou melhor, conforme o site G1, há uma pesquisa, ou melhor, houve uma pesquisa em que a classe B gasta, em média, 18% de sua renda em educação, se comparada às classes D e E, as quais não ultrapassam 2% de investimento. Logo, enquanto houver aqueles que podem investir em educação e outros que usam seu salário para a subsistência, haverá formações distintas, o que só reforça tal contraste linguístico e, inevitavelmente, social. Então, olha lá para o meu texto. O que eu estou falando na minha tese? Eu estou falando que o preconceito é linguístico, o preconceito não é linguístico, ou seja, ele não está na gramática. Isso eu acho muito importante pontuar. O preconceito ele não está, meus amores. Deixa eu ver vocês aqui. Fico incomodado.
O preconceito, ele não é linguístico, ou seja, ele não está na gramática. Eu estou afirmando que o preconceito ele é social. As pessoas têm dificuldade de lidar com as variedades formas de comunicação, certo? Então, quando alguém fala um menos, claro que existem alguns erros que para nós, professor de língua português, não deveriam acontecer. Mas, quando a pessoa pronuncia uma palavra errada ou se comunica de forma equivocada, do ponto de vista normativo, isso é muito importante pontuar, a gente fica com a sensação de que, essa pessoa é burra, essa pessoa não sabe falar. Mas essa sensação, ela é imposta historicamente por um ensino de gramática na escola que não permite a reflexão sobre a própria língua, certo? Então, por isso que a gente dá risada quando chega, ou a gente trata com diferença, tem uma espécie também de xenofobia no nosso comportamento, quando chega, por exemplo, pessoas do norte e do nordeste para estudar em São Paulo. Tem muita gente que é preconceituosa, né? Fora as piadinhas de aspecto corporal, né? Que acho que não precisa entrar no caso aqui, que vocês sabem onde eu quero chegar, e tem muito site de humor que acaba usando do estereótipo como muleta para conseguir produzir seu humor, ao invés de fazer críticas e denúncias sociais por meio do humor. Eu tenho, na verdade, pessoas que acabam passando por, mais além do preconceito geográfico, passam por um preconceito linguístico, né? Por isso que às vezes a gente acha engraçado quando você tem algumas representações da fala do carioca. Então, carioca ou qualquer parte da região do país. Então, vai rolar umas paradas espertas, né? Largo do Machado. É interessante para você compreender como que a fala se materializa na língua, mas não para produzir preconceito, tá bom? Bom, então vamos voltar lá. O que eu estou pontuando? Bom, aí eu tenho aí, nesse primeiro parágrafo, eu tenho 3 coisinhas. E isso eu não ensinei a vocês. Isso aqui é novidade, tá? Eu ensinei vocês a fazerem uma citação direta e indireta e fazer a paráfrase disso ou não. Então, olha nesse primeiro parágrafo aí. Nesse primeiro parágrafo argumentativo. Eu falo na minha introdução que o preconceito não é linguístico, mas social, por 2 motivos. O primeiro motivo é que há uma desigualdade de renda que impede que as pessoas tenham acesso à norma culta, e eu disse que a instituição escolar não aborda essa temática com o devido cuidado e profundidade. Então, lembrando, eu tenho a minha D1 e a minha D2. O que eu tenho que fazer no primeiro período? No primeiro período da minha D1, eu tenho que meio que fazer uma paráfrase para retomá-la no texto. Então, eu coloco, em primeira análise, um fator decisivo para que a sociedade brasileira não desenvolva o domínio normativo da língua é que as classes menos favorecidas não possuem poder econômico suficiente para custear sua formação. Tá vendo? Eu retomei, eu parafraseei algo que eu estou usando como argumento para defender a minha tese que o preconceito não é linguístico, mas social, certo? Aí agora eu começo com o meu segundo período, que é um período que vai comprovar esse primeiro argumento aqui. Segundo o site G1, pesquisas apontam que a classe B gasta em média 18% de sua renda em educação, se comparada às classes D e E, as quais não ultrapassam 2% de investimento. Então, eu estou dizendo que quem tem poder financeiro consegue custear os seus estudos, ter uma educação de qualidade. Quem não tem condição de custear a sua educação vai investir minimamente. Olha a diferença, 2% para 18%. Aí agora, esse terceiro período é um período que eu faço a análise dessa fundamentação, a qual dialoga com esse período. Tá vendo que está tudo amarrado? Aí eu falo, logo, enquanto houver aqueles que podem investir em educação e outros que usam seu salário para a subsistência, haverá informações distintas, o que só reforça tal contraste linguístico e, inevitavelmente, social. Olha os articuladores aparecendo aqui, ó, certo? E aqui eu tenho
duas coisinhas. Eu tenho uma análise crítica feita da fundamentação, que é aquela análise que eu ensinei a vocês fazerem em sala de aula antes de entrar na pandemia. E aqui eu tenho uma palavrinha, que é a palavra inevitavelmente, que é um advérbio de modo, um modo inevitável, que é uma palavra que denota juízo de valor. Tá vendo? Palavras, anotem aí no caderninho para vocês. Quando eu faço análise crítica da fundamentação, ou seja, da voz de autoridade que eu uso no texto, eu tenho que usar uma palavra que denota juízo de valor, tá? Belezinha? Luiz, você que está aí com a série Crepúsculo de fundo, achei uma temática importante para a sociedade. Diga para mim, meu querido, ficou claro? Sim? Então eu tenho aí palavras de juízo de valor que vão marcar o meu posicionamento frente ao tema. Percebam, eu só tenho uma palavra de juízo de valor. Eu não tenho outra palavra nesse período. Então eu posso dizer que esse parágrafo, ele é um parágrafo com um baixo teor argumentativo. Entendem onde eu quero chegar? Porque ele está mais expositivo do que argumentativo. O que salva esse parágrafo é o advérbio de modo inevitavelmente. Então, é um texto que tem uma boa fundamentação, mas não tem uma boa análise. Tá vendo? Então, na competência 3 do Enem, que é a parte onde nós estudamos como é que eu consigo fundamentar e defender o meu ponto de vista, ele não tem uma boa fundamentação. Quer dizer, tem uma boa fundamentação, mas não tem uma boa análise, porque é a parte mais difícil de se fazer, é defender o argumento, meus amores. Tá bom? Aí eu retomo a tese. Eu tenho aqui, o preconceito não é linguístico, mas social. Há uma desigualdade de renda que impede o domínio da norma culta da língua. Esse é o meu argumento 1, que vai dialogar com a tese, beleza? Eu usei uma voz de autoridade em vermelho, então fundamentação do período, e eu fiz uma análise da fundamentação a qual está relacionada com a D1. A D1 é essa daqui, ó. Certo? Vou deixar essa D1 de azulzinho para vocês não confundirem. Aí eu tenho aqui o meu segundo argumento. Olha a minha tese aqui de novo. Vou copiar aqui e jogar para cima. Ou nem preciso copiar, deixa eu arrumar aqui. Aí eu retomo a minha tese. O preconceito não é linguístico, mas social. A instituição escolar não aborda a temática variação linguística com o devido cuidado e profundidade. Isso aqui é o meu argumento da D2, certo? Então, eu tenho uma voz de autoridade, que é a fundamentação do período, e a análise da D2. Alguém me chamou no bate-papo. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver. Meu amor, não tem como você mandar para mim a redação, porque se for aceitar, vários alunos estão perguntando para mim se pode escrever a redação e mandar no Facebook para eu analisar. Meus amores, eu tenho outros colégios também. Eu adoraria poder ajudar vocês particularmente, mas eu não consigo, tá bom? Se vocês quiserem, eu acho legal, vão fazendo os textos. Quiser me mostrar uma introdução, Amanda, pode mandar. Agora, o texto inteiro, aí eu acho muita coisa, tá bom? Bom, então vamos voltar lá. Então, eu tenho aí eu tenho a minha D2, que é o meu argumento que defende a tese o preconceito não é linguístico, mas social. Vou usar uma voz de autoridade para fundamentar e eu tenho que fazer uma análise dessa fundamentação, a qual está relacionada com a D2, tá? Forte. Achei forte, Gabi. Além disso, a temática variação e mudança da língua é pouco abordada na sala de aula, ficando restrita ao primeiro ano do ensino médio. Verdade, né? Vocês só estudam basicamente variação e mudança da língua no primeiro ano do ensino médio, quando vocês estudam as variedades linguísticas. Então, variação sociocultural, regional e geográfica. Fica restrita a isso.
Não se tem uma discussão sobre preconceito linguístico, acredito eu. Segundo o site Brasil Escola, toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas do falante. Em outras palavras, esse conhecimento de que as variedades devem ser respeitadas não depende do uso que se faz da norma culta, mas sim do bom senso de empatia e zelo à fala e ao uso da língua do outro. Então, eu tenho um segundo parágrafo que vai retomar aquela ideia de que o preconceito não é linguístico, mas e que a instituição escolar não aborda a temática de variação linguística com devido cuidado e profundidade. Ou seja, eu estou falando aqui que ela só aborda no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e aí eu uso o site Brasil Escola para fundamentar o meu dizer. Normalmente eu dou para vocês as vozes de autoridade para fundamentar no texto. E aqui eu deixei em evidência os articuladores que auxiliam na engrenagem do texto, certo? E aí, para finalizar esse texto, eu tenho que retomo de novo que a bendita e maravilhosa tese, tá? Aí qual que é a minha afirmação? A minha tese é que o preconceito não é linguístico, mas social. Então, o que que eu fiz? O que que eu tenho que fazer na conclusão, tá? Retomada breve da frase temática, aplicação dos 5 elementos da proposta de intervenção e o que o professor Vinícius está usando, e é uma coisa que eu vou usar para minha aula também, ele chama de final feliz. O que é o final feliz? É um desfecho sem clichê, por isso que está entre aspas, amarrado ao tema ou à tese, tá? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Em suma, para enfraquecer as práticas de preconceito linguístico no Brasil, é necessário que o Ministério da Economia, órgão público responsável para amenizar desigualdades sociais, crie um plano econômico, que é o Ministério da Economia, né, que vise diminuir o distanciamento de renda entre as classes econômicas menos favorecidas. Isso se daria por meio da ampliação do salário mínimo no Brasil, a fim de adquirirem o poder econômico suficiente para custear os seus estudos e evitar, assim, práticas de preconceito como a do médico. Tá vendo aqui o que está rolando nessa conclusão? Eu tenho os articuladores, olha ali, o em suma e o a fim de, certo? Eu comecei aqui, ó, eu retomei brevemente para enfraquecer as práticas de preconceito linguístico no Brasil. Olha, estou retomando lá a minha frase temática. Lembra que eu coloquei? Uso o articulador de conclusão, então pode ser o em suma, o logo, o portanto, o em síntese, em poucas palavras. Retomei, e aí eu coloco o agente, o Ministério da Economia. Aí eu coloco um detalhamento. Órgão público responsável para amenizar as desigualdades sociais. Beleza? Depois, ação interventiva. Cria um plano econômico que vise diminuir o distanciamento de renda entre as classes econômicas menos favorecidas. Certo? É o como a minha ação interventiva. Como isso vai ser feito? Por meio da ampliação do salário mínimo no Brasil. Olha o modo meio. A fim de adquirirem o poder econômico suficiente para custear os seus estudos e evitar, assim, práticas de preconceito como a do médico. Olha, eu contextualizei com o médico e finalizei com o médico. Esse é o final feliz. Entendeu? É o final amarrado do seu texto. Aí eu coloquei uma legenda. Eu tenho o agente em vermelho, detalhamento em azul, a ação interventiva em amarelo, o recurso em roxo e o efeito em verde. Tá bom? E a nota que essa redação tiraria, isso aqui é uma reescrita do meu irmão. Ele tiraria 900 nessa redação. Com a reescrita. No Enem não dá para reescrever. Então, na primeira tentativa que ele fez o texto, ele tirou 760. Com a reescrita, ele ficou com 900. Por quê? Na competência 1, agora está organizadinho, mas ele tem alguns problemas de gramática. Então, eu dei 160. Na verdade, eu estou sendo muito sincero. Dificilmente algum corretor vai dar 200 pontos na C1, tá? Seu texto tem que ser impecável, tá?
Na C2, 200, porque está totalmente dentro do tema. Então, a competência 2 tem a ver com o tema, se a pessoa consegue aprofundar a discussão do tema no texto. A C3 é se ele consegue sustentar a argumentação. Então, dos 2 parágrafos, qual dos 2 está mais bem elaborado? O primeiro. O segundo, ele tá bacana também. Mas o que está faltando no segundo? Palavra de juízo de valor. Não tem uma palavra de juízo de valor. Então, se não tem uma palavra de juízo de valor, não tem uma boa base argumentativa, tá? E, deixa eu voltar aqui. Na C4 tem bastante articuladores, todo mundo concorda, né? Eu deixei em evidência para a gente enxergá-los. E na C5, todos os elementos da proposta de intervenção. A somatória dessa reescrita dá 900 pontos. Se a gente for fazer a transposição para a Univap, você tiraria um 9 nessa redação. Tá bom? Pensando aí em redação estilo Enem. Eu vou disponibilizar esse material para vocês também. Deixa eu ver a perguntinha que vocês fizeram para mim. Professor, mas não tem muita repetição da palavra economia? Mesmo que variada, economia, econômica e econômico? Então, economia, econômica e econômico não são a mesma coisa. Estão tudo no mesmo campo semântico e dá para dizer que são palavras diferentes. Júlia, a palavra de juízo de valor tem que ser advérbio? Nesse caso, foi usado um advérbio, que é o inevitavelmente, certo? Se eu falo assim, ó, inevitavelmente, vocês terão aula comigo o ano inteiro. Para quem não gosta de mim e teve aula comigo no primeiro ano do ensino médio, vamos supor que vocês tiveram aula comigo no primeiro ano do ensino médio, vai ser um terror. Vai ser desesperador ver a minha cara toda sexta-feira, né? Ainda mais se for no segundo C, porque o Kaique vai ficar falando do galo branco. Isso é importante pontuar na escola, tá? Escola virtual aqui. Então é isso. Isso é importante, tá? Salientar e pontuar para vocês. Então, assim, então a palavra inevitavelmente denota juízo de valor. Onde eu posso encontrar palavras de juízo de valor, professor? Assistindo aquelas aulas do professor Vinícius, que eu pedi para vocês tomarem nota na última aula. Vocês chegaram a encontrar? Quem chegou a pesquisar, faz assim para mim. E achou? Ninguém? Ninguém procurou? Que eu não estou vendo só. Que bom. Então, assim, meu ânimo, minha alegria vai pro chão, né? Então, meus amores, o que eu acho importante? Pesquisar o que são palavras de juízo de valor. Existem verbos também que podem dar ideia de juízo de valor, mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? A nossa aula vai até 8h10, né? Então, assim, fiz esse textinho, deixei lá também no AVA uma proposta de redação. Aí já estou avisando, não é para entregar essa proposta de redação, não vai enviar para mim, vocês vão fazer em casa essa proposta de redação. Estou dando um modelo de redação para vocês, tá bom? Modelo 900 do Enem. Não é um modelo 100%, porque acho que não precisa, tá? Deixei no AVA uma redação, uma proposta de redação. A gente vai discutir semana que vem, anotem aí no caderninho de vocês, uberização do trabalho, que é um tema que eu vou deixar para discutir racismo quando nós voltarmos para a sala de aula. É um assunto que eu acho que é melhor fazer isso com todo mundo junto e misturado. Eu quero ver as expressões e as opiniões de vocês ali, ó, na minha cara, não virtualmente, tá? Para o Kaique também zoar com o galo branco, eu acho importante, assim, virtualmente não tá com tanto efeito assim, tá, Kaique? Desculpa, essa é a verdade, tinha que pontuar. Então eu tenho aí, eu quero que vocês pesquisem, tá? Pesquisar não é esperar Jesus voltar e falar, tá aqui a pesquisa de uberização do trabalho, tá? É você abrir o YouTube e pesquisar lá o que é uberização do trabalho. Então, isso eu acho importante, tá bom? Pesquisem o tema. Tem uma proposta. Basicamente, para vocês terem ideia, uberização do trabalho está relacionado com. Uberização do trabalho está relacionado de forma geral, assim, com
o uso que nós estamos fazendo hoje da tecnologia, ou seja, alguns aplicativos como iFood, Uber, 99pop, Airbnb, e isso movimenta, ele é chamado de gig economy, ou seja, ó, o inglês do professor do Galo Branco, tá? Desculpa, tinha que pontuar isso. Forte. Outro nível. Basicamente é uma nova economia que movimenta todo o sistema brasileiro de capital, colocar dessa forma. Agora, em que medida os trabalhadores estão tendo uma qualidade de vida, não estão sujeitos à insalubridade para conseguir ganhar o dinheiro do dia a dia, tá bom? O que eu vou compartilhar com vocês agora, eu vou pegar uns 3 minutinhos a mais para a gente fazer a resolução daquela listinha dos exercícios, tá? Eu vou publicar o vídeo hoje. Eu achei melhor não publicar porque eu queria que vocês fizessem mesmo os exercícios, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que é isso aqui. Isso. Bom, acho que é isso. Vocês estão aqui agora. Bom, o exercício número 1 não tem muito segredo, né? Tá bem evidente, né? Eu tenho a contextualização, eu tenho a minha tese, que é preciso que a sociedade se una por esta causa, que é uma tese um pouco vaga, mas é uma tese, e aí eu tenho a justificativa dessa tese, tá? Depois, no exercício 2, eu vou retomar depois o exercício, vou escrever um videozinho melhor, fazer um videozinho melhor para vocês a respeito desse, tá? No exercício 3, vamos lá para o exercício 3. Isso aqui eu acho importante pontuar. Olha isso daqui, ó. Logo, é imprescindível que o Estado... Então, eu tenho aqui o Estado como o meu agente, vou colocar ele de roxinho, como detentor do poder sobre as demais camadas da sociedade, eu tenho aí o meu detalhamento, melhore sua assistência às mulheres, eu tenho a minha ação interventiva, que se sentem desprotegidas em meio a ameaças físicas e psicológicas. Eu tenho um outro detalhamento, que é o detalhamento do... ou melhor, coloquei a cor errada, né? Eu tenho um outro detalhamento aqui, que é o detalhamento da ação interventiva, tá bom? Nossa, estou colocando a mesma cor, olha que coisa. Não tá indo aqui a cor do jeito que era para ir. Pois eu faço direitinho aí. Problemas técnicos aqui. Aí eu tenho aqui, ó, através da criação de lares, eu tenho um modo meio, tá bom? Que sirvam de refúgio em caso de agressão num momento oportuno de fuga, eu tenho um outro detalhamento, que é o detalhamento do modo meio, e desse modo a sociedade passará a tomar um rumo, um novo rumo, em busca de não só preservar a vida dessa mulher, mas também fortalecerá os direitos civis e constitucionais. Eu tenho uma finalidade, tá? Então eu tenho agente, detalhamento, ação, outro detalhamento que é azul, na verdade é para estar de azul aqui. Depois o modo meio, outro detalhamento do modo meio e o meu efeito. Alguma dúvida? Tá de boa? Deu para entender? Conseguiram fazer esse exercício? Sim? Vamos voltar lá então. Olha esse segundo agora. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de repensar a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, eu tenho aqui ó, uma retomada. Essa conclusão está melhor do que essa, porque faz uma retomada breve do tema. Lembram disso? Então, eu tenho aqui, assim, cabe ao executivo. Então, eu tenho aqui o meu agente,
combater o domínio de elementos pessoais dos consumidores. Eu tenho a minha ação interventiva por meio do investimento na área de tecnologia de informações do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu tenho aqui o meu modo meio, que deverá aprimorar seu sistema de identificação de uso impróprio de tais dados. Eu tenho o meu detalhamento do modo meio, e aí uma coisa que é importante pontuar, esse detalhamento, meus amores, é feito por meio de uma oração subordinada adjetiva. Se você não sabe o que é isso, eu super recomendo que vocês pesquisem e estudem orações subordinadas adjetivas, porque são elas que vão auxiliar você a fazer um detalhamento bacana do texto. Então, você pode recorrer à função sintática do aposto, ou você pode recorrer às orações subordinadas adjetivas. São dois caminhos para se fazer um detalhamento dentro do texto. E aí eu tenho o efeito. Desse modo, poderá alcançar o objetivo de proteger os brasileiros inseridos na esfera cibernética. Então, eu tenho um efeito. Aí eu tenho um outro articulador aqui, ó, outro sim. Ele está usando o assim, o portanto, e o outro sim. Outra ação interventiva compete ao Ministério da Educação. Aí eu coloco agente. Promover a inclusão de disciplinas como ética e tecnologia. Eu tenho aqui ação interventiva, tá? Vou colocar de amarelinho. Mediante alteração na Lei de Bases e Diretrizes da Educação. Então, mediante alteração na Lei de Bases e Diretrizes da Educação, eu vou ter aí o meu modo meio, que impulsionará uma maior difusão da percepção crítica acerca do mundo virtual e de como utilizá-lo. Aqui eu tenho o meu detalhamento. Então, tem agente, eu tenho ação, eu tenho o modo meio, o detalhamento. Outro detalhamento, tá? Então, vou colocar de azulzinho aqui também. A fim de mitigar a manipulação do comportamento dos consumidores, ou seja, eu tenho um efeito. E, dessa forma, além de formar cidadãos mais capazes de reconhecer tal adversidade, será possível construir uma sociedade mais bem intencionada e preocupada com o coletivo. Eu tenho o efeito do efeito. Eu tenho dois efeitos nessa proposta de intervenção, mas somente um desses elementos é visto, contado na pontuação. Então, ambas as duas propostas de intervenção, elas ganham 200 pontos, tá bom? Vê se vocês conseguem falar comigo agora. Não, eu queria tanto aprender a desativar o som. Está escrito aqui: desative o som, ative o som de todos. Aê! Tá existindo Foi. ativamente para Meus verificar amores, a ação de é isso. né? Tá bom? Também. Eu vou postar o videozinho lá. Nossa, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Ó, Isso. obrigado, tá bom? Para o Enem 2020. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma taxa para Vou postar para vocês o videozinho. Beto Gerardo vai É, girar essa boleta. Em algumas horas, sobre esperar Vou postar para vocês um Foi na vídeo. parte do Deixa eu tirar o som, porque tem alguém Para falando confiar comigo. essas pessoas do Enem. Não dá para dar liberdade, essa é a verdade. Então, assim, eu vou postar para vocês o vídeo com a correção, tá? Espero que vocês tenham feito, assim, faça essa carinha de Garfield, porque é para fazer, tá? E vou postar a aula de hoje, que é aquele meio que um esquema da dissertação para vocês, tá bom? E é isso, eu quero que vocês estudem, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e tô com saudade. É isso, tá bom? Beijo, fiquem bem. Tchau.
Tchau, Gabi, maravilhosa. Tchau, Isa. Podem deslogar, meus amores. Podem deslogar. Tiffany, Laura, se vocês estiverem aí. Mariana, Bárbara, João Gabriel, Igor, Nicolas, Marcele, Amanda, Gustavo,